Nesta quinta-feira, 19 de fevereiro, todos continuam aguardando o que acontecerá no Oriente Médio. Os Estados Unidos continuam amealhando forças no Golfo Pérsico e seus navios também estão estacionados na costa do Mediterrâneo. Há submarinos com capacidade para lançar uma enorme quantidade de mísseis Tomahawk que poderiam praticamente destruir a liderança iraniana. Os aviões estão posicionados, aviões-tanque têm sido deslocados para a região para permitir um maior alcance dos aviões caça e bombardeios, e certamente toda a inteligência está sendo acumulada para identificar os principais alvos. As negociações, por enquanto, não levaram a nada. Continuam dizendo que o mínimo que os Estados Unidos está disposto a aceitar é muito mais do que o máximo que os iranianos estão dispostos a ceder. Os israelenses estão pressionando para terminar o que começou na Guerra dos 12 Dias no ano passado. Mas o presidente Trump aparentemente tem sua própria agenda. Ninguém sabe como essa história poderá terminar. E hoje também se reúne em Washington o chamado Grupo da Paz, ou Conselho da Paz, criado pelo presidente Trump para tratar de inúmeras questões, inclusive o final do conflito entre Israel e os palestinos na faixa de Gaza. 22 países aceitaram o convite do presidente Trump, mas a maioria dos europeus e também o Brasil receberam o convite, mas por enquanto não expressaram a sua posição. O temor é de que um grupo como esse, se eventualmente se tornar efetivo, se eventualmente puder produzir resultados, pode ser visto como uma alternativa às Nações Unidas, que tem se mostrado extremamente ineficiente no avanço de qualquer uma das suas propostas e, inclusive, deturpando valores que deveriam ser universais. Ter um país como o Irã presidindo órgãos da ONU que tem a ver com a proteção de direitos humanos é, no mínimo, uma piada de mau gosto. Enquanto aguardamos uma definição para o final da Guerra do 7 de outubro, o sul do Líbano continua sendo alvo de ações militares israelenses que têm por objetivo implementar a decisão do cessar-fogo. Mais de 1.200 ataques foram realizados contra posições do Hezbollah que não puderam ser ainda neutralizadas pelo exército libanês. A população civil do sul do Líbano se vê afetada por essa situação, não podendo voltar aos seus lares por causa da presença de forças do Hezbollah e a consequente ameaça de ação dos israelenses. E, ao mesmo tempo, uma boa parte da população que vive na fronteira israelense ao sul do Líbano também tem receio de retomar as suas vidas, porque enquanto não for eliminada a ameaça do Hezbollah, eles estarão vulneráveis a ataques dos terroristas, ainda que a força do Hezbollah tenha sido amplamente contida. Mas é suficiente o lançamento de um foguete ou de um míssil antitanque contra uma casa de israelenses no norte do Líbano para gerar mais destruição. E na Síria, após o abandono dos curdos à sua própria sorte, os Estados Unidos agora estão retirando mais de 1.000 soldados das bases instaladas naqueles territórios e, de certa forma, entregando o controle ao novo governo da Síria. A pergunta agora é o que acontecerá na próxima etapa da imposição desse governo de Al-Julani, que supostamente quer integrar o país, mas na verdade controla forças jihadistas que defendem os interesses de uma parcela da população da Síria. Os drusos estão apreensivos, continuam olhando com suspeita os movimentos das forças beduínas que praticaram o massacre anterior com o apoio do governo central. E os israelenses
estão sempre dependentes dessa relação, porque se veem obrigados a cumprir com a sua obrigação moral de defender os irmãos dos drusos que vivem no território israelense do Golã. E essa semana começou para os muçulmanos no Oriente Médio o mês de jejum do Ramadã. Os muçulmanos jejuam do nascer até o pôr do sol. Em alguns casos, essa situação gera tensão nas áreas em que os israelenses controlam o acesso aos locais sagrados para o Islã, principalmente no chamado Monte do Templo, onde milhares e milhares de muçulmanos se reúnem todos os dias durante esse mês do Ramadã para as suas preces. Os israelenses têm aumentado o número de autorizações para que os muçulmanos acessem os locais de preces, mas ao mesmo tempo limitam a idade àqueles que não representam uma ameaça de segurança. Em Jerusalém, certamente, atenção, todas as sextas-feiras durante o ano, especialmente agora no período do Ramadã. Esperemos que não haja nenhum episódio de violência. Ramadan Karim para os irmãos muçulmanos. O que aconteceu essa semana não são fatos isolados. Fazem parte de um processo histórico e geopolítico muito maior. E é exatamente isso que diferencia quem apenas consome notícias de quem realmente compreende o cenário internacional. Se você quer desenvolver essa leitura estratégica, entender as raízes dos conflitos e analisar as próximas manchetes com segurança, te convido a conhecer o curso Decifrando o Oriente Médio. O link está na descrição. Aulas gravadas, conteúdo aprofundado e contexto real para você estudar no seu tempo. Até a próxima!